Seja muito bem-vindo, você, investidor e investidora. Hoje vamos receber aqui no podcast o nosso amigo e parceiro Leonardo Neves, da UFJF. Ele leciona, ele é doutor e leciona na matéria de economia aqui na cidade de Governador Valadares. Hoje vamos falar um pouquinho mais com ele, entender melhor como é que é o mecanismo que ele faz para entender mais da política e como essa política interfere na economia contemporânea, na nossa economia moderna. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Leonardo Neves. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Rubens. Obrigado, Marlon. Quero agradecer imensamente o convite, agradecer ao Lucas, ao BTG. E vamos conversar, né? Período eleitoral, né? Os mercados começando a reagir, né? Um pouco, né? Demoraram, mas ainda vão os mercados vão se movimentar muito até 2 de outubro e depois até 30 de outubro. E, sobretudo, depois de 30 de outubro, né? Quando estiver formando o próximo governo. Exatamente. Hoje nós vamos ter aqui o meu braço direito, o Marlon, que é nosso parceiro também, tá? Ele está muito envolvido no mundo das finanças, da economia. Ele dá muitas dicas na plataforma dele, falando muito sobre a economia financeira, ajuda muitas famílias a fazer um planejamento financeiro. E com certeza, esse nosso bate-papo aqui vai ser para ajudar, vai ser para fomentar o conhecimento que as pessoas têm que ter na hora de tomar suas decisões economicamente. Mas para a gente começar, Leonardo, a gente gostaria de entender quem é o Leonardo, de onde ele vem, para onde ele vai, quais são os gostos dele, como é que é a formação do Leonardo. Minha formação em ciências econômicas integralmente, né? Graduação, mestrado, doutorado, né? Mas a partir do mestrado eu comecei a direcionar um pouco para a área de estudos educacionais, né? Que é basicamente aplicar métodos quantitativos a problemas da economia e da educação. A partir do doutorado eu comecei por conta, sobretudo da minha tese, por um gosto pessoal muito grande, né? Em política, sistemas partidários, comecei a pesquisar sobre determinantes que afetam a probabilidade de reeleição de candidatos incumbentes. A partir daí eu comecei esse meio rio, né, esse meu caminho de pesquisa na área de sistemas eleitorais, comunicação política, análise de sentimentos em redes sociais, quase sempre voltado para sistemas partidários, eleições e comportamento de mercado, né, em torno dessa questão de comportamento político institucional. Bacana, muito bom. E recentemente a UFJF veio aqui para nossa cidade, né, para nossa região, está com um polo físico aqui, está atraindo bastante alunos de fora dessa área da economia. E há quanto tempo você está aqui na nossa cidade? Eu estou desde 2014. Desde 2014, então já tem uma temporada boa. Farei 8 anos. 8 anos aqui. Já conhece bem a nossa cidade, a nossa região. E está gostando? Muito. Bacana. Saí para uma cidade mais tranquila, uma cidade com qualidade de vida, né? E aqui na nossa cidade tem muito que avançar ainda, né? Na questão de economia, conhecimento econômico. O que a gente observa aqui, Leonardo, até para trazer para o nosso público, para nossos clientes, é justamente isso. A gente está aqui como escritório representando o maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual, junto com a nossa equipe, né, a Necton, para trazer esse conhecimento. Por quê? Porque os grandes bancões realmente dominam aqui a nossa região, né? Tem uma estimativa que só dentro dos grandes bancos, aqui, Marlon, não sei se você sabia também, que existe 3 bilhões mal investidos dentro da nossa cidade. Não sei se você também sabia desses dados. Isso é uma novidade para mim. Para você ver, uma cidade relativamente médio porte, para um cenário nacional, cerca de 300 mil habitantes, mas a gente tem como uma característica muito forte da nossa cidade a questão da imigração. Então a gente tem muito dólar vindo. Então com isso, a gente acredita que por isso que tem esse volume financeiro guardado dentro de grandes instituições. Os bancões, não precisa falar, mas a grande maioria das pessoas sabe é onde guarda o dinheiro, né? E a gente, como BTG Pactual, estamos aí levando esse conhecimento, esse educacional, falando um pouquinho sobre a economia,
como rentabilizar melhor. É por isso que a gente tem que sempre fazer um paralelo, né, entre a economia moderna, que também envolve tecnologias, que são aplicativos. Hoje eu tenho um banco digital, você resolve tudo no celular, mas também a sua área como um cientista político que entende de dados, né, que gosta de probabilidades, de como essa política interfere no nosso meio econômico. Eu falei assim, não, o Leonardo tem que vir cá bater um papo com a gente. Não é verdade? Bacana demais, Leonardo. Fico feliz que você gostou da nossa cidade. Nossa cidade realmente quem bebe da água aqui quer voltar. Então, assim, a gente está aqui hoje para poder justamente fazer esse bate-papo, conhecer um pouco também sobre essa questão da política, como que isso afeta. Hoje em dia nós temos aí muita decisão, pesquisa da onde a gente vê muita pesquisa, pesquisa tal, tá assim, tá assado. De alguma forma, você vê que isso pode influenciar na decisão aí do eleitor, na interação do eleitor aí, quanto ao voto. Você acha que pode influenciar essas pesquisas? Olha, isso é uma das coisas mais interessantes, porque faz parte de um certo senso comum, né? A gente ouve muitas pessoas falarem, o brasileiro não vota em cavalo paraguaio, né? não vota em quem está perdendo. Mas olha, não é bem assim. A gente pode dizer que sim, pesquisas influenciam o voto, mas não em induzir o sujeito, induzir o eleitor a trocar, mudar a escolha dele, porque o candidato dele não tem chance de ganhar, coisa do gênero. Tá? Tem pesquisas já robustas que apontam que, no máximo, 5% dos eleitores eles são influenciados por isso. Tá? E 5% são influenciados, não quer dizer que na hora da escolha 5%, então a gente tem menos de 5% do eleitorado que de fato pode mudar o voto. É que Maria vai com as outras, no caso. Ele viu lá, o candidato lá tá na frente, então ele deve ser bom. Vou atrás da grande maioria, no caso. Exato. Só que isso é marginal. Né? 5% são afetados. Mas nem dentro desses 5%, nem todos acabam mudando a sua escolha. O eleitor ele tende a escolher um candidato e ficar com aquele candidato. Onde que pesquisa influencia? Em que ponto? É no que a gente chama de voto estratégico. A literatura chama de strategic voter, né? Aquele eleitor que ele deposita o seu voto dentro de uma estratégia que ele antevê e que ele olha, né, o cenário que está acontecendo e ele olha, fiz essa estratégia e vou votar estrategicamente nesse cara. Tá? Nas duas categorias de voto estratégico, né? Que é o voto útil, que a gente fala muito, né? Voto útil. Qual o voto útil? O sujeito ele queria votar, a preferência dele é o candidato A, mas o candidato A não está performando muito bem, a pesquisa traz uma informação, né, que não está performando muito bem, e o cara fala, vou resolver a fatura no primeiro turno lá, o candidato B, que eu não desgosto tanto, né, também tem chance de resolver a fatura no primeiro turno, então vou votar no B. Esse é o voto útil. E tem o voto de veto. Esse voto de veto é o voto da rejeição. O cara ele tem preferência pelo candidato A, uma preferência clara em relação ao candidato B e C. Só que ele não quer que o C ganhe de jeito nenhum. Então ele dá o voto de veto, ele vota no B para o C não ganhar. Então aí sim a pesquisa pode influenciar, porque ela pode conformar esse voto estratégico. Isso é uma coisa muito comum no Brasil. Basicamente no Brasil como você tem um sistema multipartidário, né? Então são vários candidatos, vários partidos, o voto estratégico acontece em toda eleição. Em toda eleição brasileira acontece o voto estratégico. Então são esses canais, né? A gente acreditar nesse negócio do cavalo paraguaio, isso aí influencia muito pouco. Então, pegando mais ou menos essa linha aí, pelo que eu pude entender, é por isso que às vezes sai 6, 7 partidos, né? 6, 7 candidatos, cada um dentro do seu partido, mas no final, se for para um segundo turno, aquele que era o famoso voto do veto, ele vai ter que tomar uma posição. E tende a haver uma negociata lá em Brasília para ver quem é que vai deter esse voto do veto, que na segunda eleição, né, pode tomar um outro rumo ali e eleger um candidato, no caso. Porque pode ocorrer uma antecipação desse segundo turno. Entende? Se você está no primeiro turno, o eleitor já antecipa. Ele votaria no A. É o candidato, é a preferência dele, é o A. Só que ele não quer que o B ganhe de jeito nenhum.
ele não quer que o B ganhe de jeito nenhum. Então ele já antecipa. Se ele acha que no segundo turno as pesquisas indicam que o B e o C vão para o segundo turno, ele antecipa o segundo turno. Já no primeiro turno. Na mente dele, né? Para tentar resolver ele no primeiro turno, já que ele não quer o candidato B, A ou B, ele vota sempre na oposição, ali, por causa dessa justamente para tentar evitar esse segundo turno, né? Exato. E a eleição 2022 é uma eleição de voto de veto. Porque extremamente polarizada, nós estamos aí as pesquisas na frente de dois candidatos em específico, e a polarização, geralmente a gente vê muito isso. Não gosto do candidato A, mas eu voto no B, justamente para o candidato A não ganhar. Sempre tem essa pesquisa. Só voltando aqui a essa questão da influência, a gente vê pessoas mais velhas, pessoas aí 50, 60 anos, são pessoas mais velhas que geralmente sempre dizem, eu não quero votar no candidato porque eu não quero perder meu voto. A gente pode ver isso aí mais nessa população um pouco mais velha, ou a gente pode ver esse tipo de coisa na população mais jovem também? Então, isso é bem distribuído no eleitorado, é bem distribuído. Veja bem, quando você vai, né, nos dois polos etários, né, o sujeito entre 16 e 18 anos acima de idoso, né, acima de 60, ele não tem obrigatoriedade, o voto não é obrigatório, o voto é facultativo para ele. Então ali você pode ter um movimento um pouco diferente. O sujeito simplesmente se abstém, ele não vai, ele se aliena, né? Ele não vai à urna. Tá? Então ali você talvez tenha uma distribuição um pouco menor disso. Né? Mas no geral, isso aí, etariamente, isso não. É bastante, bem distribuído no eleitorado. Pegando essa linha da influência, o que você acha hoje sobre as mídias digitais? A gente tem um partido aí hoje muito claro que usa as mídias, usa a questão de até mesmo a gente já está vendo alguns patrocinados, né? Artigo patrocinado, talvez não diretamente, mas a gente já vê indiretamente. Como é que você vê esse movimento que a gente já viu na última política, que já teve forte e agora a gente vê se intensificando? Como é que você vê? Até mesmo na questão de pesquisa, né? Porque a gente vê uma pesquisa na internet, a gente tem um cenário. Quando a gente vai para aquela pesquisa tradicionalista, daqueles grandes players de pesquisa, grandes jornais, a gente vê uma certa hoje divergência. Um aponta um candidato, outra na internet você vê um outro candidato sendo como preferência da grande maioria. Tem alguma explicação para esse cenário? Vamos dividir em dois pontos que você fez, na verdade, foram dois questionamentos, dois apontamentos. O primeiro é o papel das mídias, né? Das redes, das várias mídias. Quando a gente fala em mídia, a gente não está falando apenas de uma mídia. Então, hoje a gente vive numa... a mídia no contexto geral. Até pouco tempo atrás, a gente vivia num monopólio das mídias tradicionais de rádio e TV na formação, na comunicação política. De alguns anos, né, nos últimos anos, nós temos nos surpreendido como o impacto das mídias não tradicionais, das mídias sociais, das mídias de internet, né, tem afetado, sobretudo, os humores, os sentimentos das eleições. E por que eu falei dos humores, né? Porque nós não temos ainda nenhuma comprovação científica, não é possível você ter ainda, você vaticinar, né, que apesar do evidente aumento da importância das mídias sociais na formação da opinião do eleitor, a gente ainda não tem evidência de que isso seja determinante, né, para a formação do voto, mas a gente já tem evidências de que ela é muito determinante na polarização. Então, primeiro aspecto, essa pulverização midiática da informação, ela está aparentemente gerando efeito muito significativo sobre a polarização política. Tá? Então esse é um aspecto. Né? E também, cada vez mais pessoas, cada vez um conjunto maior de eleitores usam mídias sociais, ferramentas não tradicionais de mídia como principal instrumento de informação. Então essa tendência ela deve se acentuar
quando a gente olha mercados mais desenvolvidos, no sentido de mercados mais estudados, e onde você tem uma exclusão digital menor, né, nos Estados Unidos, particularmente sempre os cases dos Estados Unidos, né, para tentar antecipar o que vai acontecer aqui, a gente tem visto que já nas eleições de 2016 o papel das mídias sociais foi muito relevante. Naquele momento, sobretudo o Facebook, que agora está perdendo espaço. Obviamente o Instagram está ocupando uma parte desse espaço, né, que era o Facebook, e Telegram, WhatsApp, a gente não tem como monitorar. Então isso é muito vasto, é complicado, não tem como monitorar. E no Brasil nós vimos isso em 2018. O candidato presidente da República teve 7 segundos, 8 segundos. O candidato eleito teve 7, 8 segundos. Então, agora, a gente tem que tomar cuidado, foi uma eleição que a gente chama na literatura de eleição crítica, e a gente não sabe se isso vai continuar. Eu creio que para esse processo, eu acho que a TV e o rádio voltam a ter um protagonismo. Para esse ciclo. E em relação ao ponto que você comentou, mas das pesquisas, né? Em internet, geralmente não são pesquisas, são enquetes. O sujeito vai lá, faz uma enquete, quem tiver no site, quem tiver na rede, no perfil do cara, vai lá e vota. Então ali você não tem uma representatividade do eleitorado. Uma pesquisa de opinião é feita quando o sujeito desenvolve primeiro um plano amostral, que é uma amostra, uma seleção aleatória, que a gente via sorteio, né, dos entrevistados, e de acordo com estratos, né, sexo, região, escolaridade, renda, através desses estratos, tá, ele distribui esses estratos de acordo com alguma pesquisa demográfica, né, ou, por exemplo, a Paraná Pesquisas usa o censo, né, de 2010, para dividir faixa etária, a amostra, né, com faixa etária, esses extratos da amostra, o Datafolha, por exemplo, o IPEC, a FSB utilizam, a FSB agora eu não tenho certeza, utilizam o último PNAD, Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, para fazer essa distribuição, né? E aí você tenta pegar uma amostra que seja representativa de toda a sociedade, né, que a gente chama de amostragem complexa. Tá? Então, assim, a gente não pode olhar para a enquete. A enquete ela tem um viés de seleção, que é o viés de quem está indo lá votar. Então, você já pensa o seguinte, se você entra num site e você escolhe, fala, vai votar em quem? Votar em A. Você já é uma pessoa que naturalmente tem um engajamento, então você não é um eleitor representativo brasileiro, porque não é tão engajado, né? A amostra, quando é bem feita, ela consegue capturar essa diversidade do eleitorado e representar dentro daquela amostra a população. Então, só para entender, então que no caso a amostra, para a gente poder pegar assim, a amostra melhor, vamos dizer assim, que fornece dados melhores, seria uma amostra que as pessoas não têm aquela decisão formada sobre um determinado candidato A ou B, ou não tem muita coisa a ver? A ideia é que ela seja totalmente aleatória. Se você tem 30% da população brasileira que é altamente engajada, uma amostra representativa vai ter 30% da amostra de pessoas engajadas e 70% não engajadas. Qualquer coisa fora disso você vai ter viés. Então você não vai ter uma representação fidedigna, né, do eleitorado. No caso, se essa amostra não for bem definida, ela pode ter sim um viés para A ou para B, né? Sim, sim. Pegando base, bem construída. Ela é muito mais pragmática, muito mais bem construída do que apenas simplista, do que uma enquete, do que a gente vê alguns influenciadores fazendo, principalmente no Instagram, onde eles fazem ali uma enquete, basicamente, com 2 nomes, talvez 3 no máximo, e ali ele expõe ali a sua opinião, mas basicamente como você falou ali, é porque pega muito um público que já tem uma representatividade, já tem uma opinião definida sobre aquele candidato, né? Não tem um método amostral. Né? Não tem. Mas agora, isso não quer dizer que você tenha um método que elas sejam infalíveis, e muito pelo contrário. A gente tem visto nos últimos anos, e não é só no Brasil, é no mundo,
é que as pesquisas têm tido dificuldade, sim, em capturar os movimentos da opinião pública. Isso é real, né? Se nós aqui elencarmos, né, os fracassos, os fiascos das pesquisas dos últimos anos, vai ficar até amanhã. Mas plebiscito do Brexit, fiasco. Fiasco. Eleição americana de 2016 e 2020, fiasco. Fiasco. A nossa última aqui também foi deu de gente. Nas últimas semanas começou a dar uma noção de que poderia acontecer, né? Mas as eleições, meses antes, talvez... O plebiscito das Farc, na Colômbia, aquilo surpreendeu todo mundo, né? Quando o povo foi chamado, né, à urna para se concordava ou não com o acordo que o governo do presidente Santos, né, estava fazendo nas Farc, todo mundo achou que ia ganhar e perdeu. Perdeu 55 a 45 votos. Isso que eu falo interessante, porque essa semana saiu houve um plebiscito no Chile para justamente definir a nova Constituição, então estava dando aí quase que, vamos supor, que 50, 40, um exemplo, onde 10% se abstenha. Na verdade, quando a gente foi olhar no plebiscito mesmo, foram quase 70% contra 30% realmente, sim, 70% votaram a favor, contra e 30% a favor. Então, realmente a gente vê isso aí. Isso está ligado, talvez, a essa questão da amostragem que está sendo colhida, ou qual que é o motivo a gente pode definir o motivo, ou é algo meio sem condição de definir? Como a gente vê, pegando um pouco o que o Marlon está falando, a gente vê uma predisposição daquele grupo que está fazendo aquela amostra direcionar para talvez para o contratante daquela pesquisa. Assim, hoje tem parte do pressuposto que não exista pressuposto que seja uma pesquisa justa. Sem viés. Acho que cada caso é um caso. Por exemplo, o caso do Chile. No caso do Chile, a gente tem que olhar algumas particularidades. A primeira, o Chile é proibido pesquisa eleitoral 15 dias antes do pleito. Então, você não conseguiu capturar o efeito dos últimos 15 dias. E a gente tem que pensar o seguinte, o eleitor ele tende a crescer do seu interesse, aumentar a musculatura de interesses dele na eleição mais perto. Então isso já não capturou. O segundo aspecto é o seguinte, essa foi a primeira eleição obrigatória no Chile. E a taxa de comparecimento no Chile, ela é muito baixa. Ela é entre 45% e 55%. Como essa foi obrigatória, a primeira obrigatória, a taxa de comparecimento foi de 85%. Tá? E a última pesquisa, ela deu 12 pontos de percentagem de diferença para o rechaço. Se minha memória não me trair agora, eram 45 a 33, 44 a 32 a favor do rechaço. E olha que interessante, né? Por isso que eu falo assim, os fenômenos são particulares, né? Por que as pesquisas às vezes falham? No Chile, você tendo 50% da população do eleitorado apto a votar não comparecendo, você pode simplesmente não capturar os sentimentos, né, de toda a população que está ali no meio do espectro político. É mais um espectro muito polarizado. Então essa eleição, ela trouxe uma informação nova, né? Ela trouxe uma informação seguinte, todo mundo estava achando que o Chile estava tendendo à esquerda, mas pode ser que não. Pode ser que simplesmente o eleitor de centro, que até tem no Chile uma tendência de ser mais de centro-direita, mas não estava se interessando. Né? Aconteceu na Colômbia agora, que não passou, né? Não passou, foi 62 a 38 nos válidos. Foi um massacre. Né? Na Colômbia, também o voto não é obrigatório, taxa de comparecimento baixíssima. A América Latina está encontrando, nós estamos vendo eleições em que a população não está interessada. Desacreditada. Outra pergunta é que a gente vê nas pesquisas, às vezes, uma falta de apoio feminino para o candidato Bolsonaro e um maior apoio ao Lula. Isso aí a gente vê nas pesquisas aí. Ontem nós vimos aí a esposa do presidente falando, isso pode afetar de alguma forma
o pensamento daquela mulher que está, às vezes vê a forma dele falar, muitas mulheres veem, você acha que pode influenciar isso nessa decisão, até mesmo na mudança de opinião? Olha, Marlon, a sua pergunta é excelente, porque todo mundo está brigando pelo voto feminino. O debate da Band inclusive foi uma baixaria, aquilo que aconteceu, o Bolsonaro brigando com a Vera Magalhães, a Simone Tebet tentando utilizar aquilo, e a Soraya Tronic também. Foi uma baixaria, está todo mundo brigando pelo voto feminino. Tá? Mas vamos lá. Por que o Bolsonaro tem uma rejeição maior entre mulheres? Tá? Pode ter uma questão marginal ali por conta do jeito dele, mas eu vejo isso muito como pontual, uma coisa muito pontual. Tá? Tem dois fenômenos. Tá? O fenômeno importante é a inflação. Tá? Mulher sente muito mais do que o homem, inflação. Mulher tem uma visão holística do processo inflacionário, da caristia. Vai no supermercado, Então, a inflação estava alta, pode ver que o Bolsonaro está melhorando entre mulheres. Em casa você pega essa segmentação, ele está melhorando, para e passo a melhoria dos índices de inflação. O IPCA está caindo. Foi coincidentemente ou não, Exato. houve essa característica. E tem um segundo fator, esse é estrutural e esse é muito mais importante. E é interessantíssimo, porque saiu recentemente, agora em abril, né? Abril ou maio, abril, um estudo muito interessante publicado no Journal of Political Science, sobre o comportamento eleitoral feminino num conjunto de países da União Europeia. E a conclusão do estudo é muito interessante. Aquilo que a gente, intuitivamente já pensava, mas agora você tem um estudo robusto que mostra que isso vale para a União Europeia. Dados, né? E que vale para a União Europeia. Provavelmente que a gente já imaginava. Mulher é mais conservadora do que homem. O que acontece? A gente tem muito candidato antissistema. No mundo todo, a Europa está lotada de candidato antissistema. Inclusive vão ganhar na Itália. Até justificativa por essa popularização que está hoje. Só que a mulher, ela é mais avessa ao candidato antissistema. Ela gosta dos candidatos tradicionais. Por quê? Porque a mulher é conservadora. O Bolsonaro, ele surge como candidato antissistema. E ele, de alguma forma, é o mais antissistema, apesar dessa situação, você viu? E ele se comporta para isso. Como antissistema. Esse fenômeno aconteceu com o Lula no passado. Até 2002, o Lula também tinha maior rejeição entre mulheres. No momento em que o Lula, e aí essa é a conclusão do estudo, e é isso que é interessante, e o estudo é publicado poucos dias antes da eleição à presidência da França, quando todo mundo se surpreendia que a Marine Le Pen estava performando muito bem entre mulheres, onde ela nunca teve uma boa performance. Por quê? Porque ela sempre foi uma candidata de sistema, né? Fora do espectro partidário tradicional. E a conclusão do estudo explica, em grande parte, a melhoria de desempenho da Le Pen entre mulheres. À medida que os candidatos, candidatos e partidos, tá? Lembrando bem, quando estudos europeus, geralmente você utiliza o seu ator e o partido, né? Porque no Brasil a gente tem partidos muito fracos, muito representativos. A gente vai pelo nome, né? Vai pelo candidato. Exato. Os partidos que vão se lançando sempre às eleições, uma hora ele deixa de ser antissistema, ele está aparecendo o tempo todo, a população começa a identificar como um partido tradicional, e aí a rejeição das mulheres a esses partidos diminui. Aí muda a característica. Então, assim, eu atribuo grande parte da rejeição que o Bolsonaro tem entre mulheres, e é maior, tanto que ele ganha do Lula entre homens, mas entre mulheres ele perde de lavada. Algumas pesquisas apontam que ele ganha, outras que ele perde, muito apontam ali empate técnico, mas vamos dizer, mas entre mulheres ele está perdendo feio. Mas visivelmente, pela boca do povo mesmo, se você conversar com 10 mulheres, 2 votam no Bolsonaro, 10. Porque a mulher é mais avessa, Até mais mesmo pela forma, às conservadora. vezes, ele falar, a mulher também tem muito isso também, né? Uma característica da mulher, a mulher geralmente quer a pessoa que fala de acordo com aquilo que ela pensa, igual você falou. Gosta de fala suave, Isso. gosta de político tradicional, É isso. porque a mulher é E conservadora. como já tem um histórico, né? Do PT, pelo que ele fez, né?
jogou dinheiro na economia, ajudou a família, por assim dizer, né? Então acaba que ele ganha esse voto feminino justamente por essa tradição, por esse histórico que fez, né, colocar ali, teoricamente, uma condição melhor para a pessoa, principalmente para a classe média baixa. Mas você tocou num assunto interessante, né, vencendo o tema da voto feminino, você tocou num tema interessante, que é justamente sobre a questão da formação partidária. Como é que você vê hoje? Porque hoje a gente tem um candidato, que hoje é o presidente, que passou basicamente todo o período como presidente sem partido. Como é que você vê isso? Onde o presidente, que ele teria que ter a maior força dentro, porque basicamente o que a gente sabe é que o presidente, sem o apoio da Câmara, né, dos deputados estadual, federal, do Senado, ele é quase apenas ali um chefe de Estado. Só vai lá assinar papel, porque realmente quem dá a canetada, que o que a gente viu nos últimos tempos, foi o STF. Como é que você vê isso aí? Essa força partidária talvez não manipulação, que é uma palavra muito forte, mas nessa governança secundária por trás aí da imagem do presidente. Eu estou falando assim, não de partido, tá? Não de A ou B, mas sim de uma forma geral. Como é que você vê essa situação? Essa é uma questão bem ampla, né? Talvez entender esse fenômeno como um todo, a gente teria que voltar lá atrás no constituinte originário da Constituição de 88, né, que acabou produzindo um sistema de eleição, né, proporcional em lista aberta, no caso do Brasil, né, você vota numa coligação para deputado. Você não vota necessariamente em um candidato. Aí aquela coligação tem um número X de votos, né, e tem o quociente eleitoral, que é a regra que define, né, quantos deputados você vai ter, você precisa, né, e aí distribui entre os mais votados aquela coligação. Para representar, seja as pessoas ou o Estado. Exato. Isso aí levou à fragmentação partidária. Vai ter muito partido. E o Brasil hoje vive o ápice da fragmentação. A atual legislatura é a mais fragmentada partidariamente. Tá? Agora, com a mudança na legislação, né, que não permite mais coligação, deve diminuir. Na próxima legislatura, deve diminuir. Mas ainda assim muito alto. É o caso do Brasil, Argentina, Peru. São sistemas que você tem. Latina até, inclusive, né? Na América do Sul, na verdade, né? Vários países têm uma fragmentação enorme. Israel tem uma fragmentação enorme. Recente também, esse nível de fragmentação que se tem em Israel não era comum. Você sempre teve 3, 4 partidos, o Likud, o Kadima. Lembro que meu pai fala que na época dele de jovem era 2 partidos. Era o A ou B. Eu nem lembro o nome dos partidos. A gente está vendo uma tendência para isso mesmo. Nos Estados Unidos são os democratas e os republicanos. Aqui no Brasil a gente está vendo essa polarização esquerda e direita. Então talvez possa surgir até mesmo partidos específicos para que componham isso. Será que pode surgir isso? Ou acho que às vezes, pela característica que a gente tem da América do Sul, do Brasil, sempre haverá essa quantidade de partidos. Enquanto você tiver voto em lista aberta, proporcional, você tem incentivo e vai piorar. Porque a gente tem incentivo. Você tem incentivo por quê? Tem dinheiro do governo, dinheiro do povo. Quando proibiram, né, quando passaram e proibiram doação para pessoa jurídica para campanha, basicamente a campanha hoje, legalmente, né, por dentro, ela é financiada por fundo partidário e fundo eleitoral. E o que determina quando você vai receber? Quantos deputados você elegeu? Então os partidos não têm interesse. Olha, vamos ser sinceros, a terceira via não apareceu porque ninguém quis. Não é do interesse, ninguém quer. Vai levar pouco dinheiro. Eles querem eleger deputado. Não vale a pena lançar candidato a presidente. Por que você vai gastar dinheiro com candidato a presidente? Para quê? O que dá dinheiro é eleger deputado. Eu vou eleger deputado. Então você vai lá, lança um candidato que não vai ganhar mesmo, tá? Só para não ter que se comprometer, né? É um caso clássico, a candidata Soraya Tronic, ela é candidata por conta da Semineto. O Semineto, ele não quer nacionalizar a campanha na Bahia, porque o Lula é muito forte na Bahia, e ele também não quer estar associado ao Lula, porque ele é um adversário histórico. Então, para que ninguém diga que ele é o candidato do Bolsonaro, ele tem um candidato que vai ter 2% dos votos, que é a Soraya Tronic, que vai dizer, ele vai falar, olha,
Não tem nada a ver, não tem questão nacional é nacional, minha questão é Bahia e acabou. Não tem incentivo. Mas por trás ele está tendo acesso ao fundo partidário, que é o que todo mundo quer. Que é o que todo mundo quer. Brasil não é para amador. Brasil não é para amador. E outra coisa que isso é interessante, a gente vê então até mesmo essa questão do apoio no possível segundo turno, hoje dos candidatos que nós temos aí. Segundo turno, basicamente, provavelmente, né, vai ser entre Lula e Bolsonaro, então, basicamente definido, a não ser que aconteça algo muito diferente do que tá o imponderável. Então, assim, você vê um apoio no segundo turno dos candidatos, os outros candidatos atuais, para algum desses dois candidatos? Sim. O debate da Band ficou claro. O Lula tentou pedir o apoio do Ciro. Foi muito engraçado, né? Porque o Ciro riu e ele entendeu na hora que o Lula fez e virou e falou: Lula, você é sempre um encantador de serpentes, né? O Ciro já falou que não vai apoiar. Não vai. Não vai apoiar nenhum dos dois. Segundo turno. O caso da Tebet, eu vejo o candidato do Novo, agora esqueci até o nome dele. O cientista político. Agora como é que está pouco relevante no cenário. Acabou de não esqueci. Ele, por obviedade, ele deveria apoiar o Bolsonaro, até para ele ficar bem com a base dele. Até mesmo no sentido também que o Novo também ele é mais, vamos dizer assim, né, voltado mais para o capitalismo, menos para o social, vamos dizer assim. Não é isso, né? Mas é só para a gente entender como que é essa característica do Novo. Mas na verdade, política não existem ideias em princípios, existem interesses. Né? Esse é o ponto, né? Isso. A questão a pergunta que eu faço é o seguinte: o que aquele grupo político tem a ganhar numa eventual mudança de governo? Né? A terceira via. A gente fala terceira via como uma coisa, né, uma coisa aberta, uma coisa como se fosse algo homogêneo, mas não tem nada de homogêneo. Eu não consigo ver ganhos dessa terceira via no eventual governo Bolsonaro, né, novo governo Bolsonaro. Por quê? Porque desde 2006 a clivagem eleitoral no Brasil é clara: PT e anti-PT. Acabou. Fato. Com o Bolsonaro, não existe uma alternativa ao anti-PT. Ninguém conseguiu. Eu lá para outubro, novembro do ano passado, quando o Moro voltou, eu cheguei a ficar atento. Falei assim: olha, será que a terceira via é ele, né? O Moro conseguiu performar 10, 11 pontos em algumas pesquisas. Eu falo: será que ele vai conseguir surfar na rejeição ao Bolsonaro e ocupar esse espaço de anti-PT? Não passou longe disso. Ou seja, está claro, ninguém vai conseguir. Porque o Bolsonaro ele já sai de qualquer cenário com 30% dos votos. Então não tem como. Então não é interessante para Simone Tebet, né? Não é interessante para o PSDB, não é interessante para o União Brasil. Não é interessante para nenhum desses partidos. Gastar para não ter retorno. Não é importante, não é interessante a vitória do Bolsonaro. Alguns podem apoiar abertamente o Lula, mas é mais interessante para eles a vitória do Lula. Porque veja bem, se o Lula ganha, eles passam a ser uma oposição. E eles vão torcer para o bolsonarismo murchar, o bolsonarismo desidratar, e eles passam a ser os protagonistas da oposição, como eles já foram no passado. Que na realidade todo mundo quer uma cadeira lá nos ministérios. Né? No caso, esses partidos eles querem ser o principal partido de oposição. E para tentar rivalizar com o PT como o Bolsonaro faz hoje. Agora a questão pensa no líder local, pensa no Ronaldo Caiado, União Brasil, governador, vai ser reeleito, governador de Goiás. Como é que o Caiado, depois de 40 anos de oposição ao PT, oposição dura,
Caiado vai chegar no produtor rural, que é eleitor dele, em Goiás, no segundo turno, e falar que vai apoiar o Lula? Não vai. Entendi. Ele vai ser compelido a apoiar Bolsonaro. Ainda Mais pelo que eleitorado, então. seja mais interessante para ele a vitória do Lula, mas ele não pode chegar na cara do eleitor dele e fazer isso, porque o eleitor nunca mais vai votar, porque o eleitor do Caiado em Goiás é um antipetista clássico. É a região que está, né? Então é difícil dizer isso, porque vai depender muito como esse jogo de interesses vai conduzir. Eu vejo uma tendência a maior ao apoio ao Lula do centro. Um pouco por conta do que eu falei. É mais interessante para esse centro o Lula, que o PT, para antagonizar, do que o Bolsonaro. O Bolsonaro só atrapalha o PSDB, o Bolsonaro só atrapalha a União Brasil, porque Bolsonaro foi a zebra, né? Foi a zebra do Brasil que aconteceu na quarta eles eram eleição. oposição. Exatamente. A gente acostumou a 4 ciclos eleitorais, PT, 4 não, PSDB. a 6 ciclos eleitorais escolher entre PT e PSDB. Aí de repente vem o Bolsonaro e destrona o PSDB nessa condição de antagonista do PT. Então eles não têm interesse, eles querem De forma voltar abrupta também. de forma abrupta. Mas assim, Só- pegando um pouquinho aqui, até por conta do nosso tempo, o papo tá bom, já estamos sinalizando, mas 50 minutos já, hein? Então, olha só, a gente vencendo um pouquinho esse tema político. Como é que a política, né, aqui nós de tanto conversamos, questão de partido, de pesquisas, de influência, beleza. Como é que nós, como investidor, eu como investidor, Leonardo como investidor, Marlon também que é investidor, todos nós entendemos de renda variável, entendemos de renda fixa, alguns de nós entendemos de derivativos, que são as opções, proteção de carteira. Como é que nós podemos ver a política daqui a 4 anos? Como é que nós podemos talvez Situação direcionar? econômica do Brasil. Talvez a sua opinião mesmo, porque na realidade nós vamos pegar ali 2 cenários bem distintos, se o A ganhar ou se o B ganhar. Como é que o Leonardo, né, como um operador de bolsa, que eu sei que é, como é que ele vê a bolsa de valores nos próximos 4 anos? É difícil, né? Ser um exercício de previsão é difícil. Só mas- tem pergunta de visões, não? Só tem pergunta. Só Então, pedreiro? eu vou tentar facilitar então. Como que nós podemos ver, pela característica de cada um, característica econômica de tratar o país, como que nós podemos ver cada candidato e como isso pode afetar de forma renda variável, a taxa de juros um pouco mais alta ou mais baixa. A gente sabe que a taxa de juros é ruim para todo mundo, tanto para quem quer ter empresa, quanto para pessoas que simplesmente não sabem nem o que é isso. É ruim. Mas como nós podemos ver essa característica econômica para cada candidato? Então, por exemplo, quando o candidato A, candidato B tem uma característica mais liberal, outro tem mais conservadora. Como é que a gente pode ver isso e como que isso pode afetar uma renda variável, investimentos em si? Acho que sim, é consenso que o problema no Brasil é fiscal, fiscal, fiscal e fiscal. E depois fiscal de novo. Né? Nossa questão é puramente fiscal. Se a gente resolve a questão fiscal, a gente tem confiança. Né? No passado, o investidor estrangeiro cobrava da gente 2,5%, 3% do superávit primário. Né? Agora nem isso, eles estão satisfeitos só se a gente não fizer besteira, só se não piorar. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, né, a gente sabe que a questão fiscal impacta a inflação diretamente, porque a geração, né, de moeda para rolar dívida, né? E isso vai ter impacto na taxa de juros, que se a inflação sobe, os juros vão. Isso é péssimo para a renda variável. Isso é péssimo para a renda variável. O investidor vai para renda fixa, vai correr atrás de juros, né? Vai virar rentista. Isso é muito ruim para a renda variável. Vou falar nisso, meus clientes já estão tudo na renda fixa. Todo mundo quer um pedaço da renda fixa. 1%, mais de 1% ao mês. Agora, veja bem, eu acho que a gente tem que entender, tem que ter uma coisa bem clara. Por que a política não é tão importante? Né? Por que às vezes o investidor, quando ele não olha, quando ele não se interessa pelo cenário político, ele pode estar caindo numa armadilha e nem perceber. Vamos ver, o Brasil passou de 2016 para cá por um conjunto de reformas assustador.
Quando a gente bota na ponta do lápis, o que a gente fez entre 2016 e 2021? Nós fizemos uma reforma trabalhista. O Temer teve coragem. Isso ninguém pode negar. O Temer fez o que ninguém teve coragem de fazer. Fizemos a lei das estatais. Está agora. Fizemos o teto de gastos, foi uma das coisas mais importantes que já aconteceu na história desse país. Nós fizemos a reforma da Previdência. Descentralização do Banco Central. Banco Central autônomo agora, por lei. Marco cambial. Fizemos marco da cabotagem. Marco do saneamento. Então a quantidade de marcos legais, lei da liberdade econômica. O Brasil sofreu um conjunto de reformas que destravou o ambiente de negócios, desburocratizou, melhorou. E a taxa de desemprego está aí, mostrando. Está caindo, mesmo depois de um cenário caótico ao qual o mundo passou, não foi só o Brasil. E o Brasil está descontando, inclusive, uma referência nesse retorno da pós-pandemia, né? PIB crescendo, desemprego diminuindo. Está mais fácil demitir e contratar. Está mais fácil abrir empresa. Está mais fácil fechar a empresa. O ambiente de negócio melhorou, ele destravou. Foi um conjunto de reformas. Agora, aí vem um ponto. Aí é quando a política determina o mercado, porque a política controla as instituições. O mercado está submetido às instituições. E é por isso que é tão importante. Né? Acabou. A era das reformas acabou. A gente pode ter uma reforma aqui, uma reforma colar. O que a gente tem que lutar é para não retroagir. Mas a era de reformas acabou independente de quem ganhe. Por quê? Porque nós temos um vício do nosso sistema político agora, que vai muito além da questão de Lula e Bolsonaro. As pessoas não estão falando de Lula e Bolsonaro, da plataforma. Claro, existe uma plataforma mais liberalizante do Bolsonaro, existe uma plataforma mais desburocratizante, e existe uma plataforma, sim, mais estatista, mais centralizadora do PT. Mas isso é secundário perto da questão sistêmica. Qual é a questão sistêmica? A questão sistêmica é que o executivo tem poucos, e cada vez menos, meios de negociação, instrumentos de negociação com o Congresso. Veja bem, quando lá atrás, em 88, voltando, né, falando do sistema, né, eleitoral, né, o Constituinte falou, olha, vai levar a fragmentação partidária. Mas ele preferiu assim, ele foi eleito, né, o Constituinte foi eleito naquele sistema, ele queria. Ele não queria voto distrital, ele queria aquilo. Tá? Mas ele sabia que o país ia ficar ingovernável, ia ficar. Porque como é que você monta a maioria? Uma fragmentação partidária enorme, como é que você monta a maioria? Num país desse tamanho. Exato, não monta. Então ele pensou o seguinte, olha, eu vou dar uma colher de chá para o Poder Executivo. Qual que é a colher de chá? O Congresso vota o orçamento. Eu voto o orçamento. Mas a execução do orçamento, né, é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo. Tá. Era uma atribuição exclusiva. Ocorre que em 2015, em meio àquela crise política, a Dilma, inclusive, apoiou o orçamento impositivo. Ela tentando comprar com o Congresso, né, a manutenção dela no cargo, né, e o Eduardo Cunha liderando o Congresso, implementou o orçamento impositivo. O que é o orçamento impositivo? Armaram a puca para ela. Armaram a puca. Ela colocaram na pedalada. Não só para Dilma, armaram a puca para todos os presidentes da República. O Marlon é presidente, eu sou congressista. Eu voto no orçamento, só que agora você não tem mais a liberdade de execução. Agora eu imponho também que você execute. Então, a emenda que eu votei para levar dinheiro para a minha base eleitoral, você não tem o direito mais de não executar. Você é obrigado a executar. Eu executo o orçamento. O Temer, com muita habilidade política, ele conseguiu evitar que isso gerasse maiores problemas. Mas assim, em dezembro de 2019 foi votado, em 2018, né, no fim do governo Temer, a primeira execução do orçamento impositivo já para o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro ele se viu completamente na mão do Congresso. Por quê? Porque não tem meios. Antes o presidente podia chegar para o congressista e falar, se você não for da minha base,
Eu não vou ser tão legal com você na execução das suas emendas, vou ser legal só com quem é da minha base. Agora o presidente não tem isso para fazer, então ele vai fazer o quê? Está destinado e obrigado a fazer. E o que é o orçamento secreto? As emendas RP9. Né? O que é a emenda RP9? São as emendas do relator. O relator do orçamento ele passa a ter o direito a essas emendas RP9, tá? E quem as executa, quem as distribui é o presidente das casas, é a presidência das duas casas. Né? Então, o orçamento secreto nada mais é do que o arranjo político do orçamento que foi feito, tá? Para acomodar aquilo que em 2015 foi aprovado, tá? Que é o orçamento impositivo. Basicamente é você tirar o poder, qualquer capacidade de negociação, capacidade que a gente chama de determinação da agenda do executivo, é o executivo mais fraco. Com o executivo mais fraco, você está na mão do congressista, e o congressista é curto prazista, ele pensa na próxima eleição. Então, como ele pensa na próxima eleição, ele dificilmente vai aprovar conjunto de reformas A longo prazo. que segurem a gastação. Então acaba também que todo o executivo tem que pedir autorização com relação ao orçamentário ao Congresso. O Congresso, na Constituição, o Congresso ele já vota o orçamento, mas agora o Congresso também tem o poder de execução das emendas. Então o poder de barganha do Executivo está muito reduzido. O Lula tem falado que vai tentar mudar isso. Não sei como. Se ele ganhar, ele vai mudar. Não sei como. Da legislação. Não sei como ele vai fazer isso. E até porque o cenário não é positivo para ele. Porque quem quer que seja eleito, vai ser eleito com 250 a 300 deputados do Centrão. A correlação é muito forte entre eleição para prefeito e eleição para presidente deputado. Tá? PP, PL, PRB, né, republicanos, do nome republicanos, PSD, PSC, Solidariedade, são partidos que, muitos deles, aumentaram em mais de 100% o número de prefeitos. E eles devem aumentar muito a bancada. E são esses partidos, historicamente, que a gente chama na literatura de partido pivô. Ele não lança candidato, né? Mas ele fica dando suporte e negociando com todos os governos. Só que esse pessoal, eles dependem menos do executivo agora. Está todo mundo na mão. Exato. Então, o que está determinado para ser feito. Exato. Então, assim, mais importante do que a eleição de presidência da República é a composição do Congresso Nacional e como o Executivo vai conversar com esse Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional será um Congresso de centro-direita, tá? Em todo ponto de vista comportamental. Dificilmente a plataforma progressista do Lula, se o Lula ganhar, vai avançar, porque é um Congresso centro-direita, mas ao mesmo tempo também um Congresso que talvez seja muito avesso a cortar gasto. Vai querer produzir, jogar dinheiro na população. Então, eu não vejo com bons olhos a nossa situação macroeconômica para os próximos anos. Porém, aí vem o investidor, né? É nessas horas que você tem as melhores oportunidades. Então, porque o Brasil não vai acabar. Dá um chute então para as taxas Selic. Com Bolsonaro, 2023, meio do ano 2023. O Selic não muda, eu acho, não muda. O Banco Central vai... eu acho que... Em qualquer cenário político? Qualquer cenário. Para 2023, sim. O Banco Central vai ter força para segurar ali em casa de 14, 15. Ontem o Roberto Campos acho que já termina ali, no máximo 14. Eu já estou sinalizando, ele está 3,75, já estou sinalizando uma coisa 14,25. 14,25, para. Eu acho que foi a fecha o ano em 14. Eu acho que chegar a 13,25 só se às vezes acontecer alguma coisa, guerra da Ucrânia, alguma coisa que pode afetar demais. 13,25 nós já temos. Já está. Hoje 14, acho que 14, acho que vai manter o 14, acho que. Pelo menos no final do ano. 14,25. O máximo 14,25 pro ano que vem, e olha lá. Lula ganhando, mesmo cenário. Eu acho que o Roberto Campos Neto, ontem, ele deu uma entrevista, né, no Valor, e ele foi claro. Ele usou, inclusive,
termos bastante duros, né, deixando um sinal bem claro de que o Banco Central vem rocket, né, vem forte, vem mal, né, vai ser malvado. E eu acho que a gente pode confiar na gestão do Banco Central. Acho que agora, o juro longo é que eu acho que pode ser diferente. 5, 10 anos. O juro de 5 estava operando hoje a 11,70. 11,7, 11,70, né? Isso, 2026. Eu vejo o seguinte, dado o engessamento político, eu vejo que a mudança de Lula, entre Lula e Bolsonaro, é marginal. Mas o Bolsonaro, de fato, é um candidato muito mais que namora mais o programa de privatizações, né? Ele já falou que quer privatizar os Correios, tem o projeto, já está aprovado, já tramitando para a privatização dos Correios. Então você tem você tem mais esperança em uma desburocratização com o Bolsonaro. Isso aí afetaria os juros sim, de 5 anos, eu creio que sim. Agora, para 2023, eu acho que o Banco Central já está na planilha lá o que eles vão fazer. Só se uma desgraça muito grande. Nós vamos hoje uma pergunta aqui agora, do Marlon, porque nosso tempo já... Essa pergunta é mais para Valadarense, em si. Hoje nós temos aí, o Rubens falou que nós temos 3 bilhões de reais investidos guardados de forma errada, né, aqui em Valadares. Às vezes o valadarense, o investidor iniciante, ele tem um pouco de medo de investir, até mesmo por questões políticas, às vezes não entender o que nós podemos dizer para esse investidor que às vezes tem esse medo, às vezes tem o dinheiro para investir ou quer começar a investir, o que nós podemos falar para poder reduzir esse medo com relação à política, com relação a essas outras coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, que podem causar esse medo. A gente vem naquela período de poupança que foi bloqueado os saques naquele período. Às vezes vem com essa carga muito grande disso. O que a gente pode esperar disso? O que a gente pode dizer para o investidor iniciante para tranquilizá-lo? Seguinte, incerteza política não pode ser motivo para você não investir. Porque não tem alternativa, né? Quem deixou dinheiro na poupança lá, fala, não vou investir lá em 1990, viu o que deu. Né? A gente não tem como fugir da política, a gente não tem como fugir das instituições. Então, não adianta, você não pode temer o que você não tem que evitar. Você não tem como evitar. Então você não adianta, você não pode temer. O que você tem que fazer é se informar. Procurar as melhores opções. Procurar as melhores opções, buscar uma boa assessoria. Buscar uma boa assessoria, tá numa casa que tem assessoria política também, que tem esse tipo de estrutura, né? Porque você tem que tentar se antecipar o que pode acontecer. É você começar a investir agora. Olha, eu vou falar o que eu estou fazendo, tá? Eu acabei de falar aqui que eu não vejo com bons olhos o cenário brasileiro fiscal por conta exatamente do engessamento político. Então eu fiz o que? A partir de uma análise de conjuntura política, eu coloquei um cenário que eu considero provável e arriscado. Agora você vai me perguntar o que você está fazendo. Só renda variável. Só renda variável. Só renda variável. Só compro renda variável agora. É importante também dizer que o seu perfil também define isso. O seu perfil como investidor, claro, define essa questão da renda variável. Porque exatamente eu estou vendo, olha, o mercado está antecipando, a Bolsa brasileira, sobretudo, né, brasileira, está barata. A gente está em média o quê? A última vez que eu olhei, estava 25% ou 20% abaixo do preço ideal que deveria ser. O Brasil opera 11,5 vezes lucro, 12 vezes lucro. O Brasil estava, há 3 meses atrás, estava 7,5, agora deve estar 8,5, 9 vezes lucro. Está muito barata a Bolsa. Se a gente fizer um cálculo simples da Bolsa, a gente teve uma inflação de 13% no último ano, 13,75% no último ano. A gente tinha uma Bolsa que tinha uma perspectiva de 130 mil pontos, chegar a 200 mil pontos. Hoje ela tem 1 mês, 2 meses que ela bateu 99 mil pontos. Então, se você tem um cenário de alta, de supervalorização, os ativos das principais empresas caindo, então hoje você tem uma Uzi Minas que saiu de R$24, hoje ela negocia R$8.
Então, você tem uma CSN, um ativo que, né, você já falou que gosta, Gerdau, são empresas altamente sólidas, entregam bons dividendos, que caiu aí quase 70% do valor de mercado. Claro, né? Tudo dentro de uma conjuntura, que cada cliente, né, não é recomendação que nós estamos fazendo aqui agora, mas dentro de um cenário, dentro das rendas variáveis, com certeza é uma boa oportunidade para quem tem o perfil de renda variável. Né? E avançando um pouquinho mais na nossa conversa, até para a gente chegar na parte final, nós, como Evolux Investimentos, estamos aí criando essa necessidade de ter mais pessoas falando sobre investimentos na nossa região. Somos um escritório, estamos aqui no bairro Lagoa Santa, numa região bem localizada em Governador Valadares. Estamos trazendo, né, o último podcast nosso foi com o economista-chefe de São Paulo, o nosso superintendente do B2B esteve aqui com a gente. Hoje estamos recebendo você como mestre na faculdade UFJF, que é uma referência aqui dentro de Minas Gerais, para justamente criar essa necessidade das pessoas terem informações sólidas, informações dentro de uma base, dentro de um contexto que gere credibilidade e gere segurança para os nossos clientes. E também para a nossa cidade, né? Porque o tema investimentos hoje, ele é muito falado, muito amplo. Se você está conversando, você está no ônibus, se você está no avião, se você está no fim de semana no churrasco com seus parentes, uma hora ou outra você vê as pessoas falando sobre investimentos. Então, como é que o Leonardo vê essa questão, né, da pujança do investimento? A gente saiu da Bolsa com 2 milhões, batemos agora recentemente 5 milhões de investidores. Como é que o Leonardo vê isso? Tanto aqui para a nossa cidade, né, essa parceria que estamos fazendo, de reter até mesmo o estudante, numa metodologia que nós estamos implantando, de estágio, para o estudante ele vir para nós, ele se capacitar, ele vivenciar bolsa de valores, renda fixa. Como é que o Leonardo vê isso aqui, esse desenvolvimento para a nossa região? Uma coisa que é muito interessante, porque hoje a gente tem um déficit tão grande de profissionais que atuam, profissionais para o mercado. Isso acaba gerando muita oportunidade. Né? Veja bem, em média, né, isso é uma coisa uma coisa interessante que a gente estiver ouvindo, né, que for jovem, aí a gente vai estar pensando aí em formar carreira. Né? É um mercado que melhor paga, né, paga bem, mercado financeiro, né, você tem pleno emprego. Né? Quem é bom não vai ficar desempregado nunca. Mas você tem um problema. Na verdade, dois. Né? Você tem pouco profissional. Né? Esse é o problema para o contratante. Né? E você tem uma concentração muito grande, né, de vagas em grandes centros, sobretudo São Paulo. Né? São Paulo. Só que o Brasil vem sofrendo um processo de descentralização muito grande. O grupo BTG tem sido agressivo. Isso aqui é um exemplo da agressividade do grupo BTG em ter capilaridade, chegar em vários lugares e isso você cria uma oportunidade de dar esse atendimento presencial, mesmo que seja um banco hoje digital, mas ele tem uma sede hoje, né, na Faria Lima aqui, que é o coração financeiro do Brasil, mas ele, através de escritórios como o nosso, a gente recebe aqui o economista que quer aprender mais da área, não só economista, mas a gente também tem engenheiros, a gente tem várias pessoas que vêm até nós para poder fazer uma progressão de carreira e porque gosta de trabalhar no mercado financeiro. É justamente como você falou, né? O BTG ele vem trabalhando isso para poder levar o atendimento presencial através de nós, que somos assessores de investimentos, escritórios como o nosso, Evolux. E esse é e a questão mais interessante é o seguinte: como é que a gente pode fazer para avançar nesse obstáculo, né, que é a formação? Exatamente criando, né, mecanismos e parcerias que você crie, que permitem que você tenha sinergias, né? Você tem sinergias. Né? A gente está aqui avançando aí num projeto que é exatamente isso: a gente conseguir criar um laboratório de inteligência de mercados e política, né?
e exatamente trazer as pessoas para dentro, né, do mercado, trazer dentro as pessoas para IUX, para ter a vivência, né? Exato, para o grupo BTG, e tentar, né, fazer com que essas pessoas elas consigam não só se capacitar dentro, né, porque é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, eles usam learn by doing, né? Você vai fazendo pela vivência, você vai aprendendo pela vivência. Não é só mais o teórico da faculdade. O estudante hoje da UFJF, ele tem a oportunidade de vir para nós aqui, através de um programa de estágio, ser remunerado por um período previamente combinado de tempo, né, dentro de toda a legislação, com acompanhamento de especialistas que somos nós, os proprietários do escritório, dentro de uma grande instituição financeira, que é o BTG Pactual. Ele vai ter uma vivência de mercado. Aí vai muito do perfil também do aluno. Eu quero me aperfeiçoar mais na área de renda fixa. Eu quero entender sobre curva de juros, eu quero entender sobre como é que funciona, como é que é a vivência de quem gosta de operar renda fixa. Porque tem clientes que, se você falar com ele em ações, renda variável, ele pula 2 metros de altura, Deus me livre. Em contrapartida, que tem clientes como do seu perfil, que se você falar renda fixa com ele, ele fala, pelo amor de Deus. Né? Ele gosta da vivência, da oportunidade de correr aquele risco e ter a possibilidade de ter um ganho exponencial através da valorização de boas empresas. Mas também tem um momento, né, Rubens? Assim, tem um momento que é mais renda fixa. Quando você vai olhar, se você for olhar agora, é o momento da renda fixa. É o momento. Só que, exatamente por ser o momento da renda fixa, a renda variável cria oportunidade, porque tem muita gente indo para a renda fixa. Né? Eu tenho uma carteira forte em renda fixa, mas nesse momento que está todo mundo correndo para a renda fixa, eu estou fazendo o movimento contrário. Eu estou saindo da fixa e indo para a variável. Pegando as oportunidades. Claro. Que é aproveitar a oportunidade. E assim, essa parceria que a gente vai construir vai dar oportunidade, que a gente está construindo vai dar oportunidade para muita gente tendo uma boa formação. Né? A ideia é a gente conseguir criar essa sinergia que seja interessante para o mercado, né, para o mercado absorver mão de obra, e seja importante para a sociedade como um todo, porque a gente vai produzir conhecimento. E a gente vai com esse conhecimento, a gente vai subsidiar não só os clientes do Evolux e do BTG, mas também as pessoas podem ter, em geral, podem ter acesso a muito do que a gente produzir de conhecimento. E a gente vai com esse conhecimento, a gente vai subsidiar não só os clientes do Evolux e do BTG, mas também as pessoas podem ter, em geral, podem ter acesso a muito do que a gente produzir de conhecimento. E é isso que a gente precisa no Brasil. O brasileiro precisa investir, o brasileiro precisa tirar o dinheiro do colchão, debaixo do colchão. Com bons investimentos, uma boa assessoria, pé no chão, dentro de um conhecimento, dentro de uma boa instituição financeira, com certeza é o caminho. E aqui em Valadares, eu digo o seguinte: as pessoas têm que parar de comprar imóvel e achar que isso é investimento de qualidade. Não é. Não é. Quer comprar imóvel? Eu compro. Fundo imobiliário. É uma exposição excelente a imóvel com menos risco, sem inquilino, sem problema, não tem vacância. O problema de Valadares é justamente isso. Não tem corretor. Investidor de investimento, no caso, o investidor valadarense é imóveis físico, ou então deixa no bancão. Ele, querendo ou não, ele passa raiva quando ele aluga a casa, ou ele passa raiva quando ele vê o rendimento do bancão, que é quase nulo, quase zero. Né? Mas chegar para o cara, para de comprar imóvel, você tem tanto papel bom de renda fixa, você tem tanta oportunidade de renda variável. Agora você tem acesso no Brasil cada vez mais à internacionalização de carteira. Você pode fazer você pode comprar títulos no exterior. Tem muita verdade. Então você pode commodities, você pode construir uma carteira diversificada e vai lá o princípio de Markowitz, né? O que diminui risco não é comprar imóvel, o que diminui risco é diversificação. Porque se você tem tudo em dois, três imóveis, você está sujeito a uma desvalorização, você está sujeito a um acidente que destrói lá a rua do imóvel e desvaloriza. Agora, se você tiver uma carteira diversificada,
você está protegido. Como é que diversifica? Pode diversificar sem montar uma carteira bem pensada, estruturada. Dentro do perfil Né? do cliente. Estou falando falando de da meta do respeitando cliente. a liquidez também. E para Valadares eu digo o que mais importa, porque quando eu cheguei, o que me chocou um pouco foi a especulação imobiliária. O pessoal tudo compra imóvel, tudo, o pessoal vem, converte lá o câmbio, compra imóvel, para de comprar imóvel. Imóveis estão muito caros aqui também, Valadares, né? Para de comprar imóvel, vamos começar a investir. Mas, ô Leonardo, desculpa, queria te agradecer por esse bate-papo, alto nível, do jeito que a Eu gente que gosta. agradeço. Agradecer também aqui Verdade. nosso parceiro Marlon. A gente vem, né, eu tenho mais de 2 anos pelo BTG aqui na cidade, criando essa demanda, criando esse conhecimento nas pessoas, e a gente vê pessoas do seu nível, né, chegando até nós, fechando parcerias, a gente criando essa sinergia, como você bem falou, para criar oportunidade. Tem algumas coisas que a gente pode fazer que a gente monetiza para nós financeiramente, mas quando a gente entrega conhecimento, educação, nós entregamos muito mais do que dinheiro, do que rentabilidade. Nós entregamos a oportunidade de pessoas mais simples, que talvez não teve a oportunidade de ter a nossa formação, no caso de aprender sobre investimentos. A gente leva esse conhecimento para as pessoas, a gente pode ver a vida de pessoas simples mudando através de uma boa educação financeira. Então, basicamente, é isso que nós estamos fazendo. Não é vendendo produtos, mas sim entregando soluções financeiras através de educação, através de oportunidades bem seguras dentro de uma instituição financeira muito séria. Então, eu queria agradecer muito, tá, a presença de vocês e, assim, sem palavras, né, para agradecer pelo seu tempo, pela oportunidade de eu e o Marlon ter tocado esse bate-papo aqui, também a nossa equipe que está nos acompanhando aqui nesse podcast. É o nosso segundo, vai ter mais edições, mas hoje, muito agradecido pela sua presença. E você, investidor, que está na sua casa, que acompanha-nos até aqui no final desse podcast, fica o nosso muito obrigado pela sua atenção e que outros virão e que esperamos você também para nos acompanhar nos próximos. Muito obrigado e até mais.